Nessa aula eu vou te ensinar como você vai operar a limitação do mercado, ou seja, você vai descobrir como o gráfico se move, aonde o mercado se limita. Sem enrolação, já vamos aqui para a explicação. Toda vez que a gente quiser identificar aonde está a limitação do mercado, para você encontrar aonde está a barreira de mercado, você vai ter que identificar as duas primeiras velas do movimento. Então, por exemplo, aqui, primeira vela do movimento da venda, segunda vela do movimento da venda. São essas duas velas que a gente vai observar. Por exemplo, aqui também, primeira vela do movimento da compra, segunda vela do movimento da compra. A gente vai observar isso. Primeira vela do movimento da venda, segunda vela do movimento da venda. São essas duas primeiras velas que a gente vai ver. Então, deixa eu marcar aqui. Observar como descobrir as limitações do mercado. O primeiro passo é você identificar as duas primeiras velas do movimento. Identificou isso, a gente já tá meio caminho andado. Por quê? Agora a gente vai colocar mais filtros. Então a gente não vai pegar somente as duas primeiras velas do movimento, qualquer vela. A gente vai pegar se as duas primeiras velas do movimento deixar pavio para os dois lados. Por exemplo, aqui, vamos ver se consigo achar. Aqui a gente tem a primeira vela de venda e aqui a gente tem a segunda vela de venda. Para o nosso segundo passo, a gente não quer isso, porque essa vela aqui não deixou pavio. E o que eu quero é que as duas velas deixem pavio, tanto para cima quanto para baixo. Por exemplo, aqui a gente tem a primeira vela de compra, a gente tem a segunda vela de compra. Essa primeira vela deixou pavio para baixo, para cima, e a segunda vela deixou pavio para baixo e para cima. É esse padrão de vela que eu quero que você procure no seu gráfico. Primeiro, você vai identificar as duas primeiras velas do movimento. Você vai treinar seu olho a identificar sempre as duas primeiras velas do movimento. Depois, consegui fazer isso. Agora eu vou ver duas velas que deixar pavio para os dois lados. Aí eu identifiquei essa daqui. Aí vamos ver se eu acho mais uma. Aqui é a primeira vela do movimento da compra, segunda vela do movimento da compra. Deixou pavio para baixo, deixou pavio para cima, deixou pavio para baixo e deixou pavio para cima. Aqui a gente também pode fazer a nossa identificação. E também um detalhe muito importante é que o pavio da primeira vela precisa ser rompida pelo corpo da segunda vela. Ou seja, o corpo da segunda vela tem que romper o pavio da primeira vela. O corpo da segunda vela tem que romper o pavio da primeira vela. O corpo da segunda tem que romper o pavio da primeira. Nesse caso aqui, a gente tem duas velas de compra. Ela sim deixou o pavio para baixo, para cima, para baixo, para cima. Só que ela não conseguiu, o corpo da segunda vela não conseguiu romper o pavio da vela anterior. Então essa velinha aqui a gente não quer pra gente. A vela que a gente quer é essa daqui. É a primeira vela do movimento, a segunda vela do movimento, deixando o pavio para baixo, para cima, para baixo, para cima. E o corpo dessa segunda vela conseguiu romper o pavio da vela anterior. Essa informação é muito simples. Resumindo, se for uma vela de compra, a primeira vela tem que deixar pavio para cima e para baixo, e a segunda vela também tem que deixar pavio para cima e para baixo, e o corpo dessa vela tem que romper o pavio da vela anterior. O exemplo de baixo é a mesma coisa. A gente tem uma vela vermelha que deixou o pavio para cima e para baixo, e a próxima vela tem que romper o pavio da vela anterior, deixando o pavio para cima e para baixo também. Ó, conseguiu romper. Então é esse padrão que a gente vai conseguir descobrir a limitação do mercado. E agora em si, como eu vou fazer a marcação dessas duas velas? Se for uma vela verde, a gente vai marcar a abertura da vela atual e o pavio da vela anterior. Por que a abertura? Na verdade, a gente marcaria o fechamento e o pavio do fechamento. Só que como às vezes o mercado nasce com gap, a gente tem que marcar a abertura dessa vela e fazer a correção. Então, em vez de marcar o fechamento, a gente já marca direto a parte da sua abertura. Então, marcamos a abertura e o pavio da abertura. Aqui nessa vela vermelha vai ficar a mesma coisa. A gente pega aqui a abertura da segunda vela do movimento. A gente pega também a ponta do seu pavio e marca um canal. A nossa marcação vai ficar desse jeito aqui. A marcação vai ficar no fechamento da segunda vela e no pavio da vela anterior. Essa que é a marcação que a gente vai fazer. É o primeiro passo para você conseguir fazer a sua marcação. Você identificou a vela correta, tem que ser a primeira e a segunda vela do movimento. A gente teve esse primeiro passo. O segundo passo é essas duas velas deixar pavio para baixo e para cima, ou seja, para os dois lados. E o terceiro passo é o corpo da segunda vela tem que romper o pavio da primeira vela. Agora a parte da marcação, como a gente vai fazer? A gente marca o fechamento da segunda vela e marca o pavio. Marca o fechamento da segunda vela e marcamos também o pavio. A gente marca esse canal. Ó, a gente faz daqui, ó. Marcamos o fechamento da segunda vela e o pavio da vela anterior. O nome desse canal a gente vai chamar de canal de referência. Não precisa se importar com o nome. Fazendo a marcação corretamente já tá muito perfeito. No futuro, como a gente fez a marcação de duas velas vermelhas, no futuro a primeira liquidez de venda ela tem que estar tocando no nosso canal. O pavio dela tem que tocar no nosso canal, tocar dentro do canal. Pode tocar somente na primeira linha. Ó, ele pode ficar assim, pode romper um pouquinho e também pode vir aqui, ó, e terminar travada na última linha. O que não pode, ela vir aqui e o pavio dessa vela conseguir
conseguir romper o nosso canal, conseguir romper a nossa linha do corpo, que é a nossa linha aqui de baixo. E o que também não pode é essa vela conseguir deixar o corpo dentro do canal, que a gente não pode fazer operação. Então a gente tem esses 3 cenários que a gente pode fazer e esses 2 cenários que a gente não pode fazer. Que é o cenário ideal e é o cenário errado. O pavio dessa vela pode vir romper e ficar dentro do canal. O pavio dessa vela pode vir ficar em simetria com a marcação da parte de cima. E o pavio dessa vela também pode ficar em simetria com a marcação da parte de baixo. Por aí tá tudo bem. O que ela não pode é o pavio dela conseguir romper o canal por completo, ou seja, ela conseguir romper a nossa segunda marcação, ou também ela conseguir romper com o corpo, já vai ficar muito inseguro pra gente. Então o melhor cenário é um desses 3, ou ela rompe um pouquinho, ou ela termina travada na parte de cima, ou ela termina travada na parte de baixo. Só tem esses 3 cenários, não pode ter outro. Então deixa eu fazer o rascunho aqui pra você, o resumo. Se a gente tiver 2 velas verdes, a gente marcar o canal. No futuro, tem que tocar a primeira liquidez de venda. E o que seria a liquidez? Muita gente não sabe liquidez. Eu vou sempre ressaltar em todos os vídeos. Liquidez é sempre o pavio da parte do seu fechamento. É um jeito mais simples de eu falar para você. Para ficar mais simples ainda, na vela vermelha é o pavio na parte de baixo e na vela verde é o pavio da parte de cima. Ou seja, o pavio do fechamento vai ser a nossa liquidez. E se a gente tem 2 velas verdes, a gente marca um canal no fechamento e no pavio da abertura e no pavio da vela anterior. A gente marca um canal. Quando alguma primeira liquidez de venda conseguir tocar dentro desse canal, a gente já tá meio caminho andado para a operação. E qual que é a nossa regrinha? O pavio pode ficar dentro do canal, ele pode travar em simetria com o canal da parte de cima e também ela pode travar em simetria com o canal na parte de baixo. E o que ela não pode? O pavio conseguir romper o canal da parte de baixo, ou o corpo conseguir romper para dentro do canal, ele ficar dentro do canal. De novo, vamos ressaltar. A gente vai identificar as 2 primeiras velas do movimento. Primeira vela, segunda vela do movimento. Essas 2 velas tem que deixar pavio para os 2 lados. Deixou o pavio para baixo, deixou o pavio para cima, deixou o pavio para baixo e deixou o pavio para cima. O corpo da segunda vela tem que romper o pavio da primeira. Ou seja, o corpo dessa vela tem que romper o pavio da primeira vela. Romper o pavio do fechamento. Fez isso, a gente já identificou e a gente já pode fazer a marcação. Como vai ficar a marcação? No fechamento da segunda vela, ou seja, aqui na verdade eu falei errado, não é fechamento, é abertura. Então a marcação vai ficar na abertura da segunda vela, a abertura da segunda vela vai ficar na parte de baixo, já que é uma vela verde. Então aqui ó, a gente tem a abertura dessa vela, então a marcação vai ficar na abertura da segunda vela e também a gente vai marcar o pavio da vela anterior. A gente pode marcar um canal, em vez de marcar 2 linhas, a gente marca um canal. E no futuro, tem que tocar a primeira liquidez de venda, ou seja, o primeiro pavio que estiver tocando aqui, tem que ser da primeira vela do movimento. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso canal de referência e não for a primeira vela do movimento. Por exemplo, fez uma vela aqui e fez mais uma vela aqui. Mesmo que o pavio dessa vela não seguiu nenhum critério daqui, que tá errado, vamos supor que ela seguiu tanto o primeiro ou segundo ou terceiro critério, o pavio ou ficar dentro, ou terminar travado no canal da parte de cima, ou terminar travado no canal da parte de baixo. Mesmo fazendo isso, se não for a primeira vela do movimento, vai estar errado. A gente tem uma leitura de continuação do movimento, porque esse padrão é um padrão de fluxo de vela. A gente pode operar tanto para venda, por causa desse movimento, e tanto para compra, por causa a gente tem essa nossa limitação do mercado. Aqui nesse cenário vai ficar perigoso para você, porque, de novo, a gente tem tanto leitura para venda e tanto leitura para compra. Os melhores cenários vai ser aquele cenário que a gente tem leitura somente para um lado. Então, se aconteceu isso, a gente pode não operar também, vai ficar perigoso. Qual que é outro cenário que pode acontecer? Fazer uma vela aqui e a próxima fazer outra vela, só que essa vela, ela seguiu os padrões dos critérios, ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro, que seria ou o pavio ficou dentro do canal, ou ficou travado na parte de cima, ou ficou travado na parte de baixo. Ela seguiu os critérios certos, só que ela não foi a primeira vela do movimento. Vamos supor, sei lá, foi a segunda, a terceira, a quarta, tanto faz. Mas se a gente for ver, essas 2 velas aqui, ó, a gente tem um padrãozinho. E esse padrãozinho é o quê? Uma pressão de alta. Aqui é uma leitura muito forte para o mercado subir. A gente tem tanto leitura de limitação do mercado, quanto leitura de pressão de alta. Eu não vou tocar muito nesse assunto, senão vai perder o foco da aula, mas pressão vai ser o quê? Pressão de cor diferente. Aqui ela fez pressão de velas iguais. Se tem 2 velas vermelhas, em que a segunda vela do movimento, o corpo dela não consegue romper o pavio da vela anterior, essa vela ela faz uma pressão de alta, que a gente tem 2 velas vermelhas, em que a segunda vela, o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior. Nesse caso, ó, a gente tem leitura de continuação do movimento, porque essa vela conseguiu romper com o corpo o pavio da vela anterior. Nesse caso não, o corpo dessa vela ficou acima do pavio da vela anterior, pode terminar travando o pavio da vela anterior, que vai ficar melhor ainda, mas se esse corpo não romper o pavio da vela anterior e deixar mais pavio aqui, a gente tem uma leitura de pressão de alta. E o que seria uma pressão de baixa? Essa junção de 2 velas verdes, em que o corpo dessa vela não consegue romper
o pavio da vela anterior. O que ficaria melhor ainda? Ó, nesse caso a gente tem uma pressão de baixa, porque o corpo dessa vela não conseguiu romper o pavio da vela anterior, só que o mercado conseguiu fazer uma superação de pavio, ou seja, esse cenário é uma pressão de baixa, só que ele é um pouquinho mais fraco, que ele também tem uma pressão de alta. O melhor dos cenários é se o pavio dessa vela conseguir deixar um pavio na parte de baixo maior, ou seja, uma superação de pavio na parte de baixo. Se fizer pavio para cima e para baixo superando, ou seja, aqui na parte de cima conseguiu superar o pavio e aqui na parte de baixo conseguiu superar o pavio também. Aqui a gente tem uma leitura mediana perante as pressões, mas aqui, se for desse jeito aqui, o pavio dessa vela não conseguiu deixar um pavio mais alto, ou seja, não fez pressão de alta, e o pavio dessa vela conseguiu deixar um pavio mais alto, superando o pavio da vela anterior. Aqui é uma pressão de baixa muito forte. Ela não fez uma superação de pavio na parte de cima e ela fez uma superação de pavio na parte de baixo. Lembra que eu falei? Sempre e quando o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior, já temos pressão de baixa. Mas se o pavio dessa vela conseguir romper o pavio da vela anterior na parte de baixo, a gente tem uma pressão de baixa muito mais forte. A gente tem uma leitura de reversão. Aqui no caso é a mesma coisa, só que ao contrário. A gente tem uma pressão de alta, que a gente tem duas velas vermelhas, em que o corpo dessa vela não conseguiu romper o pavio da vela anterior. E de novo, aqui nesse caso, para pressão é um cenário mediano, porque ela conseguiu deixar uma superação de pavio, deixa uma pressão de baixa. Se o mercado conseguir deixar um pavio maior aqui, referente ao pavio da vela anterior, ela faz uma pressão de alta, porque esse pavio é maior referente ao pavio da vela anterior na parte de cima, e aqui, esse pavio é maior que o pavio da vela anterior na parte de baixo. Então temos pressão de compra, pressão de venda. Aqui é um cenário intermediário também. É um cenário mediano. E qual que seria o melhor cenário, Will? Me explica aí. Em que o pavio dessa vela não consegue romper a parte de baixo. Ela só rompe a parte de cima, deixando uma pressão de alta muito mais forte. Lembra que eu falei? Se o corpo dessa vela não conseguiu romper, se a parte aqui do fechamento não conseguiu romper o pavio da vela anterior, já é uma pressão de alta. Se ela faz um pavio maior na parte de cima, ou seja, esse pavio foi maior que o pavio da vela anterior, a gente tem uma pressão de alta, essa leitura é muito forte para jogar essa compra. É por isso que se vier aqui, ó, e essa velinha aqui não conseguir fazer uma pressão de baixa, ou seja, o pavio dessa vela não conseguiu deixar uma superação de pavio na parte de baixo, vamos porque ela conseguiu tocar, a próxima também conseguiu tocar, e ela não rompeu o pavio da vela anterior, e na parte de cima ela conseguiu romper aqui o pavio da vela anterior. Então a gente tem uma pressão de alta muito forte, a gente pode operar comprado. E essa operação aqui também é certa. Esses 4 cenários, a gente tem esses 4 cenários de operações corretas. A primeira, que o pavio consegue ficar dentro do canal, não rompendo a parte de baixo do canal. O segundo, conseguiu terminar travado na parte de cima do canal. O terceiro, conseguiu terminar travado na parte de baixo do canal. Esses 3 estão corretos. O que está errado? É se o pavio dessa vela, dessa primeira vela do movimento, já conseguir romper o canal por completo, ou seja, rompeu a parte de baixo, ou se o corpo já entrou dentro. Se o corpo já entrou dentro, já vai ficar fraco. Mesmo ele não rompendo a parte de baixo do canal, ele já rompeu o corpo, já vai ficar fraco para você. O que vai ficar ruim também, se essa vela conseguir tocar, seguir os critérios, só que ela não ser a primeira vela do movimento, e o corpo dessa vela conseguiu romper o pavio da vela anterior, tá? A gente tem leitura de fluxo de baixa. A gente pode operar para continuação do movimento de baixa. Aqui é o cenário perfeito também. Não é a primeira vela do movimento, mas ela faz uma pressão de alta perante o nosso canal de referência. Tem outro cenário também, mais um cenário para você. Essa aula é bem difícil, essa aula é bem avançada. Então pega caneta, papel, vai anotando, tira print, que é muito importante para o seu entendimento. Que essa aula aqui, pouca gente vai entender porque é um conteúdo muito avançado. Eu sei que muitos não vão assistir até o final. E para mim, isso é bom, porque é um filtro que eu consigo ver quem está disposto a pagar o preço. Se a pessoa não consegue nem assistir o vídeo inteiro, imagina na hora de operar o que ela vai fazer, entende? Aqui também, ela não necessariamente precisa ser a primeira vela do movimento. Ó, deixa eu marcar o canal maior. Vamos supor, fez uma velinha aqui, fez mais uma velinha aqui, e fez essa vela, só que ela não deixou o pavio na parte da sua abertura. E ela conseguiu tocar aqui no nosso canal de referência, não rompendo o nosso canal na parte de baixo. Aqui a gente tem leitura de compra também. Só que o que fica ruim nesse cenário? Se ela não deixa pavio na parte da sua abertura, é como se fosse um novo preço, ou seja, como se fosse a primeira vela do movimento. Mas o que fica ruim aqui? Ela não deixa liquidez para o mercado trabalhar. A gente pode ter liquidez de compra lá para trás, só que toda vela, lembra que eu falei? Toda vela que não deixar pavio na sua abertura, ela é um segurança. Então, esse cenário pode pegar, mas o mais ideal é o primeiro cenário, em que é a primeira liquidez que conseguiu tocar aqui dentro do canal. Aí você pode misturar os conteúdos da aula, que seria o que? A gente pode utilizar junto também a nossa conexão com o movimento, que seria o que? Essa vela verde, por exemplo, a gente olha para trás e vamos supor que a gente tem a primeira vela do movimento de compra. A gente tem aqui a primeira vela do movimento de compra, a gente teve uma reversão, e já que a gente quer operar o domínio do corpo, a gente quer operar a conexão com o movimento, a gente vai pegar
pegar o domínio na parte de cima, o domínio na parte de baixo, o domínio da sua abertura, que é o domínio do corpo. Sempre for uma vela vermelha, sempre for uma vela verde, a gente vai marcar a abertura dessa vela na parte de baixo. Então quando a gente for marcar o nosso domínio, a gente marca aqui na parte de baixo, e ela tem a gente tem muita leitura de compra aqui a nosso favor. Ela faz a nossa limitação de mercado, ela é a primeira liquidez, que consegue tocar no canal de referência. Vamos supor que ela consegue fazer uma pressão de alta, ou seja, o pavio dessa vela consegue deixar um pavio mais alto que o pavio da vela anterior. E ainda por cima o mercado não deu nível em topo e fundo. Ou seja, vamos supor que a gente tem um topo aqui mais acima. A gente tem, o topo é composto por quê? Uma vela verde e uma vela vermelha. Como que é a marcação do topo? O topo a gente vai marcar o corpo, o pavio e o pavio da vela anterior. Se o mercado tem espaço para vir buscar, ele vai vir buscar. Mas se o mercado ele já consegue dar alvo, o que seria isso? Vamos supor que o pavio dessa vela já consegue tocar nesse topo. Ou seja, nessa operação já cancela tudo, porque mesmo a gente tendo muita leitura para compra, ele já deu alvo de mercado. Ou seja, ele pode vir descer aqui. Então, de novo, que nem eu falei, essa aula é muito avançada, tem que pegar conteúdo por conteúdo, porque aqui ó, a gente tá juntando praticamente todo o nosso operacional junto. A gente não tá utilizando somente uma parte. E é assim que você vai diminuir o seu loss, é você juntando confluências. Se você for ver, vai ser tudo uma bola de neve, vai ser tudo juntando com confluência. Você vai ver que cada análise vai encaixar certinho. Aí quando você entender tudo isso, vai virar a chave na sua cabeça, e é aí que você vai conseguir tirar dinheiro nesse mercado, que é conseguir juntar todas as confluências que a gente tem no nosso operacional em uma operação só. É claro, a operação com mais confluência demora mais tempo para aparecer, mas é aquilo que eu falo, quanto menos oportunidade, mais assertividade você vai ter, porque menos risco de mercado você vai levar. Não adianta nada você fazer várias operações, só que dessas várias operações, a maioria foi loss ou ficou num ciclo de ganha-perde. Aqui não, se você juntar todo o operacional, vai dar menos entrada, você vai ficar mais tempo no gráfico, só que as operações que você for fazer, vai ser mais assertivas. Logo, você pode entrar com mais capital, porque é uma operação que demorou mais tempo, você sabe que no longo prazo ela dá bom, de todas as operações que você fez com esse cenário deu certo, você não vai entrar com mixaria nessa entrada, que você já sabe que essa entrada vai dar muito bom pra você. E mesmo, aí de novo, mesmo dando poucas entradas, é melhor fazer muitas entradas, que aqui você tá colocando todo o operacional em jogo. É como se fosse um time de futebol. Não adianta nada os jogadores se jogar só o básico. Se todo mundo se juntar, jogar junto, vai dar muito certo, não tem como dar errado. Então o exemplo vai ser esse daqui. Acho que essa aula já matou tudo, já consegui tirar dúvida de muita gente aí que tava com pulga na orelha, porque essa aula foi a aula de tirar dúvida real, que aqui essa aula foi a aula mais importante do canal. E pra te falar a verdade, essa aula de fato foi a melhor aula que eu te dei. E as próximas aulas vão ser nesse nível também, porque você aí que tá atrás da tela, tá curtindo meus vídeos, tá compartilhando em grupos, tá comentando algo positivo. Cara, muita gente tá me mandando mensagem, muito aluno que tá conseguindo tirar resultados positivos. É isso que eu fico indignado. Quando eu criei o canal, eu não sabia que ia tomar todas essas proporções. Eu não sabia que só criando o canal e fazendo vídeos pela internet conseguiria ajudar tanta família, tanta pessoa. É por isso que eu amo o que eu faço. Vocês que me acolheram nesse mundo. Então, o que eu tenho pra você é sempre te dar o melhor, sempre te dar a melhor aula. Antigamente eu não editava os vídeos, agora eu tô editando pra te dar uma experiência muito melhor. Cada aula eu tô tentando buscar o máximo de experiência possível, a melhor didática possível pra qualquer pessoa, pra qualquer um literalmente, seja uma criança, seja um bebê, adulto, um idoso, qualquer pessoa. Vai vir no meu canal e se prestar atenção detalhadamente com cada frase que eu falo, cada segundo dessa aula é muito importante. Então, se você anotar tudo certinho, tenho certeza que até o final do ano você consegue ser consistente. A gente tá aqui dia 21 de novembro de 2023. E pra você que olha minhas aulas, anota tudo certinho, é impossível você não ter resultado. Tô te entregando o meu melhor possível. E eu faço esse trabalho tudo sozinho. Sou eu que faço os vídeos, sou eu que faço a edição, sou eu que faço as thumbs, faço os títulos. A edição de vídeo depende da duração do vídeo, mas um vídeo curto, que eu faço de 10 a 15 minutos, demora de 3 a 4 horas pra eu conseguir editar tudo. E o vídeo longo como esse, demora de 8 a 10 horas pra conseguir editar, porque é muito erro. Em todo esse tempo, para eu tentar buscar a melhor explicação, as melhores palavras, eu demoro muito e eu vou errando e tenho que fazer vários cortes durante o vídeo. Então é um trabalho demorado. Não sei se é um ponto negativo ou um ponto positivo, que eu me tornei muito perfeccionista. Eu quero fazer a melhor explicação, por isso que várias vezes eu erro nas gravações e tenho que ficar cortando toda hora as partes que eu falo errado, que também minha dicção também não é muito boa. Eu sou uma pessoa que não fala muito e decidi dar cara a tapa. Então para mim é difícil fazer uma explicação boa, mas estou cada
cada dia tentando melhorar, porque contratar alguém que faça isso, de confiança, é muito difícil. É óbvio, eu teria como bancar, mas é difícil que alguém de confiança entre nesse projeto. Eu quero que você assista um vídeo meu, tá assim na sua cabeça, martelando que, cara, esse cara é bom, esse cara sabe o que fala, esse cara quer me ajudar, esse é o meu mentor. E eu sou um louco, eu passo a madrugada inteira gravando, editando o vídeo, fico das 10 da noite até as 7 da manhã, virado, durmo um pouquinho, vou treinar pra distrair um pouco a cabeça, depois volto de novo, volto pra estudar, volto pra gravar, volto pra editar. Isso porque eu estou disposto a pagar o preço. Mas você promete pra mim que você tá disposto a pagar o preço de somente estudar. É só você fazer isso, tá tudo na sua mão. E é isso que eu quero trazer pra você. Como eu disse, esse canal, às vezes muita gente não tem resultado, é falta de sentar a bunda na cadeira e aplicar o que eu falo. Eu tô lascando o meu sono de ficar a madrugada inteira acordada pra trazer o melhor conteúdo pra você, e você não tá disposto nem de ficar uma parte da sua madrugada pra estudar. Aí você vai falar pra mim, ah, mas eu não tenho tempo. Qual que é a sua prioridade hoje? Se a sua prioridade, se você quer ter consistência e a sua prioridade não é separar pelo menos um tempinho do seu dia para estudar, lamento, mas isso não é para você. Pode procurar outra coisa, mas aqui você não vai conseguir. Eu só ia postar alguns videozinhos para ajudar a galera, para ver se eu consigo ensinar alguma coisa, mas na verdade, isso se tornou parte do meu legado. Tudo que eu tô fazendo aqui para você, mais de 100 aulas, vai ficar tudo gravado aqui no YouTube. Eu pretendo continuar daqui 5 anos, 10 anos gravando vídeo para você. É claro, daqui 5 anos, a qualidade do vídeo vai tá cena de filme. Vai ser como se fosse um filme na Hollywood, de tanto que a gente vai evoluir junto. Eu sei que você tá comigo, eu tô com você, vamos evoluir junto. E pra me ajudar no meu trabalho, sempre deixa o like, sempre comentar alguma coisa positiva no vídeo, porque assim vai fazer que nem só você aprenda, como milhares de pessoas consigam sair dessa ilusão que muitos gurus aí passam pra você. A maioria só quer mostrar carros, quer mostrar quantos mil fez na corretora, mas a verdade, o que você tem que aprender é aquele cara que tá com um canal pequeno, que lança conteúdo de verdade. Como eu falei, o intuito do canal não é mostrar resultado. Eu sei que muita gente vem comentando, ah, porque você não grava vídeo operando? Ah, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Cara, esquece. Pode sair do canal. Não sei se tá inscrito, pode tirar a inscrição, que você não é o público que eu quero. Eu quero o público que tá disposto a realmente aprender como operar. Se eu ficar mostrando saque, se eu ficar mostrando resultado. E uma dica aí pra você, que eu aprendi desde cedo, se uma pessoa está te querendo provar algo, é porque ela quer validação dos outros. Ela tem uma autoestima tão baixa que ela precisa ficar se validando. O pessoal que tá começando agora, se iludir com esse tipo de conteúdo. Então pensa comigo, se eu sou uma pessoa que não preciso me provar, eu ganho mais credibilidade do que uma pessoa que fica se provando toda hora. Todo dia postando foto de carro, de viagem, todo dia postando foto de saques muitos altos. Cara, isso é impossível. Essa é a verdade. Enquanto você acha que ela é a melhor do mercado, é pelo contrário. É só uma pessoa frustrada que tá tentando se validar para as outras pessoas. O mercado de opções binárias em si, ele já é um mercado que tá totalmente ridicularizado. Qualquer pessoa de fora que escuta esse nome, o pessoal pensa que é joguinho, pensa que é cassino. Por causa desses caras, por causa de mostrar resultado, por causa da validação de ego para descobrir quem tem a autoestima mais baixa. Mas de verdade, a maioria, 99% dos resultados que o pessoal mostra, conta real, tá operando ao vivo, é tudo conta da própria corretora. Não queria nem chegar nesse assunto, mas falei, o pessoal operando com 5 mil reais, operação de 5 mil, operação de R$1.000, cara, isso não existe. Dá para fazer um dinheiro bom? Dá sim, mas colocar aqui na operação R$1.000, R$2.000, R$5.000, tem gente que coloca R$20.000, opera várias taxas, aí no final a operação dá mais de R$100.000. Cara, se você cai nisso, sinto muito que não é assim que funciona. Como eu falei, dá pra tirar uma graninha? Dá sim. Mas aí o cara coloca uma operação de R$1.000, cara, tá na cara que não é de verdade. Aí o cara vai lá e só posta a vitória e um dia ele posta a derrota. Fala, nossa pessoal, o mercado realmente tem que estudar. Aí você vai ver lá, a derrota do cara tá R$20.000. Não existe isso, cara. Em opções binárias não existe. Porque como eu falei, a corretora, ela vai te limitar. Ela tem um certo ponto, se você começar a lucrar muito e o algoritmo da corretora ver, ela vai te bloquear. O que é possível é na B3, é no Forex, que aí sim é um mercado de verdade, que é um mercado que o pessoal consegue fazer muito dinheiro. Eu no futuro mesmo, eu hoje só opero OB, eu pretendo operar Forex também. Mas aí sim, quando eu tiver realmente bom no Forex, eu vou postar vídeo no canal tanto de OB e tanto de Forex pra você voar junto comigo, ter duas novas fontes de renda. Porque lá o operacional é diferente, lá se usa outro tipo de estratégia. Aqui você tem que saber ou se o mercado vai te dar uma retração ou você vai acertar a cor da vela. Lá não, é você conseguir adivinhar o movimento por completo. Lá não tem tempo de operação, você que escolhe quando entrar e quando sair nessa operação. Então mais pra frente eu vou estar trazendo tanto conteúdo pra quem quer operar OB e quanto conteúdo pra operar Forex também. Pra quem tá no canal, conseguir duas formas de ganhar dinheiro. O pessoal tá operando com 20 mil, é 20 mil, é de verdade. A corretora, ela não vai te bloquear. A corretora de opções binárias, ela vai fazer de tudo. Você tá tirando um bom dinheiro no mercado, ela vai te bloquear, ela vai te limitar. É impossível você vir aqui, ó, colocar a operação de R$1.000, R$1.000 pra cima. Não tem como,
a corretora vai te bloquear. É inevitável isso. Então a maioria desses influencers consegue ter um bom engajamento do pessoal. Tem essa conta que parece ser real, mas na verdade é uma conta demonstrativa. Ali na operação aparece sim que é uma conta real, mas na verdade por trás é uma conta demonstrativa. Então não adianta ficar se iludindo nesse pessoal. É por isso que eu falo, eu quero deixar o meu legado. Eu não quero ser mais um nesse mercado. Opções binárias já tá muito ridicularizado. Todo o pessoal novo que tá vindo pensa que é dinheiro fácil, pensa que é joguinho, mas não sabe que tem tudo um estudo por trás, tem tudo uma leitura por trás. E não é uma leitura básica, é uma leitura avançada que você vai aprender com o tempo. É você todo dia entrar no gráfico, buscar as maiores confluências possíveis que você conseguir e fazer a sua operação. E eu acredito que a partir de hoje eu já tô criando um legado gigantesco nesse mercado. Um monte de gente fala aí, revolucionei o mercado de opções binárias. Revolucionou o quê? Com conteúdo ruim, conteúdo que não funciona, com depoimentos falsos. É só você comparar. Pega o meu conteúdo e pega o conteúdo da outra pessoa. Aí você aplica e vê no final quem vai te trazer mais resultado. Simples assim. E o lema do canal sempre vai ser esse. Eu não quero mostrar dinheiro algum pra você. Eu quero que com a minha explicação já vira a sua chavinha. Em vez de você pensar, ele é só mais um vendedor de curso. Vira a chavinha. Pensa assim, ele tá te passando conteúdo de graça, um conteúdo avançado e com todas as informações possíveis pra aprender. Se eu não aprender, a culpa é minha. Por quê? Um cara que posta vídeo no canal. Porque um cara que mostra como você realmente lê o gráfico de forma profissional. Aqui no YouTube hoje, se é menos de 1% é muito. Porque hoje no mercado o que mais tem é só gente mostrando resultado, mostrando carros luxuosos. E a maioria já tá cansado disso. Já tá cansado de ser enganado. Já tá cansado da vida do outro ser boa e a sua vida continuar ruim. É por isso que tem que virar essa sua chave na cabeça. É parar de consumir esses conteúdos que só mostra resultado. Passar a consumir conteúdo que a pessoa te passa conhecimento de fato. Que é o conhecimento que vai te dar dinheiro. Não é o lifestyle de outra pessoa. É claro, o lifestyle da pessoa pode te motivar. Mas pra você ter resultado, você tem que sentar a bunda na cadeira e aí assistir a pessoa que tá entregando conteúdo e não lifestyle. Agora vamos procurar exemplos no gráfico pra ficar melhor o seu entendimento. Porque aí sim, é impossível você não aprender dessa forma. Desenhei, expliquei de todos os detalhes possíveis, do jeito mais complicado que eu aprendi pro jeito mais simples, do jeito que até uma criança consegue entender que eu falei. Aqui de novo, pra não ter dúvida, o que a gente vai identificar? A gente vai identificar a primeira vela e a segunda vela. E olha como isso é louco. Eu saí dessa explicação básica para uma explicação super avançada. Eu saí de identificar duas velas para juntar todo o nosso operacional. Então vamos lá de novo. Identificamos a primeira vela do movimento e a segunda vela do movimento. A gente não quer só isso. Essas duas velas tem que deixar pavio para cima e para baixo. Deixa o pavio aqui, deixa o pavio aqui, deixa o pavio aqui e deixa o pavio aqui. Certo? Identificamos o nosso padrão. E agora vamos fazer a nossa marcação. Como vai ficar? A gente vai marcar a abertura da segunda vela e o pavio da vela anterior. Ou seja, a gente vai marcar aqui, ó, altura da segunda vela do movimento. E a gente vai marcar o pavio da vela anterior. No caso aqui, como não nasceu com gap, aqui não influenciou em nada. Então a gente pode marcar o pavio e o corpo e jogar lá na frente. O que a gente espera desse movimento? Que seja a primeira liquidez de compra tocando dentro desse canal, não rompendo o canal na parte de cima. Aqui nesse caso, ela não é a primeira vela do movimento. Só que a gente teve uma vela careca, ou seja, a gente tem uma vela sem pavio. Logo, a primeira vela que vier aqui tocar a sua liquidez, a sua primeira liquidez, a gente pode fazer uma superação de venda. E o ponto de entrada que eu esqueci de falar, aonde vai ser nosso ponto de entrada? Se a gente marcou o canal na abertura da segunda vela e no pavio da vela anterior, o nosso ponto de entrada vai ser aqui no pavio da abertura da segunda vela do movimento. Aqui vai ser a nossa margem de segurança. Quando tocar aqui no pavio, vai ser o nosso ponto de entrada. Ou seja, se essa vela conseguir tocar aqui, a gente pegaria essa operação, utilizando sem confluência nenhuma, apenas o cenário isolado. A gente teve uma vela sem pavio, tudo que vier depois dessa vela, aqui a gente teve a vela sem pavio, a gente tem um novo preço. Essa vela é a primeira liquidez de compra, como se fosse. Tocou a liquidez, tocou o pavio do fechamento dentro do canal e o corpo terminou travando. Quando o corpo consegue terminar travando, a sua operação é muito mais forte. O seu ponto de entrada não precisa ser na margem mais segura, pode ser na própria liquidez dessa vela. Então bateu aqui, você pega a sua operação de venda. Mas é porque esse cenário foi um caso específico, foi porque ela conseguiu travar aqui no nosso canal de referência. Aí vai ser melhor ainda, você vai juntando as confluências, você vai conseguir saber o que o mercado pode fazer limitação do preço, junto com transferência, junto com o nosso operacional, junto com a conexão do movimento, junto com a rejeição, junto com tudo. Pressão de alta, pressão de baixa, operação do preço, vela de força. Você pode utilizar todas as confluências junto com essa análise. E é por isso que é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai juntando as peças, quanto mais peças você vai juntando, mais bonito vai ficar. Vamos procurar mais exemplo aqui. Por exemplo, aqui a gente identificou a primeira vela do movimento de compra. Aqui a gente tem a segunda vela do movimento de compra. As duas primeiras velas que a gente quer pegar, ela tem que deixar pavio para baixo, para cima, para baixo e para cima. Pronto, já temos a segunda confirmação. Agora vamos fazer a marcação do canal. O canal de referência vai ficar
na abertura da primeira vela e no pavio da abertura. Então a gente vai marcar aqui o nosso canal de referência. E o nosso ponto de entrada, que o nome que a gente dá é canal de limite. Ou seja, bateu aqui no nosso limite, o mercado não vai passar daqui. Ele tende a subir, porque aqui é como se fosse uma parede. Se a gente juntar com todo operacional, não tem como dar errado. Então, nosso limite do mercado, nosso ponto de entrada, vai ser no pavio dessa segunda vela do movimento. Nesse caso, não deu entrada porque nenhuma liquidez de venda conseguiu tocar no nosso canal. Vamos ver aqui. A gente tem a primeira vela do movimento da compra e a segunda vela do movimento da compra. Qual que é o segundo passo? Tem que deixar pavio para baixo, para cima, para baixo, para cima. Pronto, temos o segundo passo. Agora, vamos fazer a nossa marcação. Como que é a marcação? Na abertura da segunda vela do movimento e no pavio da vela anterior. Então, a gente faz essa marcação aqui. Se a gente for ver, a gente poderia pegar essa operação. Aí você vai falar para mim, aqui travou, então podemos pegar aqui na liquidez. E você vai tomar esse loss aqui. E por que você tomaria esse loss? Porque você não está atento a todo o cenário, a tudo que o gráfico está te passando. Essa vela, ela não travou por conta do gap. Se a gente observar a abertura dessa vela, a gente marca aqui uma linha, e se o fechamento dessa vela não tiver alinhado com a abertura dessa vela, ela nasceu com gap, a gente tem que fazer essa pequena correção. Vamos fazer essa correção aqui, e na verdade essa vela não travou, ela deixou um pavio aqui testando o canal, ela fez certo porque ela não conseguiu romper o canal na parte de baixo, ela não fez isso, a liquidez ficou dentro do canal. Ela é a primeira vela do movimento, fez uma pressão de alta referente o pavio da vela anterior. Poderíamos entrar comprado aqui, aonde vai ficar o nosso ponto de entrada. Como não fez o travamento, o nosso ponto de entrada mínimo é o limite do mercado. Então bateu aqui, você pega a sua operação de compra. Mas por que poderia dar ruim essa análise? Que se o mercado já toca em topo e fundo, vai ficar muito ruim para você. Mesmo com leitura de compra, pode ter a melhor leitura que for, ele pode vir descer, vai ficar perigoso, que ele já deu alvo no seu nível. E como que é a marcação de topo e fundo? Aqui a gente tem um topo. E por que um topo? Porque a gente tem uma vela verde e uma vela vermelha. A gente vai marcar o corpo dessa vela, o pavio e o pavio da vela anterior. Se alguma dessas duas velas já conseguir tocar na primeira, na segunda ou na terceira marcação, a gente já cancela a operação. De novo, como eu falei, a gente pode ter total leitura de compra, porque o mercado está se estruturando para cima. Se ele já esbarra nessa barreira, ele pode vir descer aqui. Ele pode vir tocar para vir descer. E é por isso que eu falei, você tem que saber analisar todo o contexto que o gráfico está te passando. É por isso que muita gente toma loss, que é operar somente uma coisa. E no mercado, nada funciona uma coisa. Não é só um padrão que vai te dar muita assertividade. É você saber identificar os padrões que o gráfico está te passando. Isso eu falo em toda a aula e vou martelar sempre para você. É o conjunto de informações que você tem que ter, juntar tudo e aplicar aqui no seu gráfico. Vai ter vezes sim que pode dar bom, mas no macro cenário, eu sempre vou falar isso. Mas no macro cenário, eu vou ressaltar isso. No macro cenário, ele pode dar mais ruim do que bom. Por exemplo, você operou comprado aqui quando chegou na limitação do mercado e você fez essa vitória aqui, mas de 100 operações, se você fizer isso a longo prazo, não vai dar tão certo do que você fazer o que eu te falo, que seria o que? Você analisar todo o contexto. Por exemplo aqui, o mercado, ele nasceu com gap, ou seja, se você não tivesse essa informação do gap, você pensaria que aqui ia terminar travado, você ia pegar aqui na liquidez e teria tomado esse loss bem feio aqui, ela desceu bem vermelha aqui. Aí também tem o que? Muita gente não sabe sobre os níveis de mercado. Se o mercado já toca em topo e fundo, já toca nas suas reversões, ou já toca em vela careca, se o mercado já faz isso, ele pode muito bem fazer o cenário oposto. O trade é isso. Você tem que sempre observar o cenário da compra. Se você observar somente o cenário da compra, é como se fosse você estar enxergando somente com o olho. Se você pode enxergar com os dois olhos, para que você vai enxergar somente com o olho? Então essa é a visão que eu quero passar para você. Se você gostou dessa aula e quer saber até essa visão gráfica, assim como eu, saber ler o gráfico de forma profissionalmente, é só clicar no primeiro link da descrição e me chamar lá no WhatsApp. Então a aula de hoje foi essa e bora para cima, bora para a próxima aula.